a feira acaba sendo esse termômetro de você sentir mesmo ali, sabe? E às vezes, como você falou, tá no ar ali, né? Então você sai com uma injeção de ânimo na parada, né? Em Itu, a Expo ficou conhecida na prefeitura como o Festival da Maconha. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Um app brasileiro acaba de ganhar destaque nos Estados Unidos. A revista Forbes americana apontou a Bliss como uma das maiores inovações do mundo no acesso a cannabis medicinal. Um modelo que está quebrando preconceitos e revolucionando o mercado global de bem-estar. Totalmente alinhada às regras da Anvisa, a Bliss já conectou mais de 350 mil brasileiros em mais de 1.800 cidades, oferecendo acesso completo da consulta médica, à compra de produtos autorizados e tudo direto no app. Pensar que lá no começo a Bliss era alvo preferencial das críticas e hoje os mesmos que duvidaram tentam copiar. Mas pioneirismo não se imita, se vive. E a história da Bliss tá só começando. Baixe agora e descubra por que esse aplicativo virou notícia no mundo inteiro. Opa! Hoje a gente vai falar sobre um evento de cannabis raiz e também o mais longevo do Brasil, que é a Expo Red Grow, que está prestes a completar 10 anos de existência e resistência. Para saber o que eles prepararam para esse ano e analisar como o dinâmico universo canábico vem se atualizando, a gente recebe os organizadores desse festival, o Henrique Oliveira da Silva e o Clóvis Antunes, que são empresários, mas antes de tudo são ativistas e apaixonados pela planta. Henrique e Clóvis, sejam muito bem-vindos ao Cannabis Hoje Pode. Valeu, Anitta. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? Pra gente é muito importante poder estar aqui falando um pouco sobre a Expo Red Grow. Muito prazer também, agradeço pela oportunidade, por estar aqui, ainda mais sendo você aqui conosco, falando com a gente se sente muito honrado mesmo. Eu e o Clóvis estava, falando em reunião, ficou até meio nervoso. Que isso, honra é toda minha, mas gente. Massa demais, é muito importante, acho que para nós pessoalmente estar aqui falando com você e poder falar do nosso trabalho, porque o Red Grow é nossa vida, assim, tá ligado? Tipo, então Total. É muito, muito massa poder estar aqui, assim. Então, essa pessoa que falou por último é o Henrique e o que falou primeiro é o Clóvis. Vamos ver se a gente consegue acompanhar essas duas vozes aqui. Mas, meninos, a gente tá indo pra 9ª edição da Expo Red Grow. Vocês viram muita coisa acontecer durante esses quase 10 anos, né? E aí eu queria saber quais foram as mudanças, os avanços nesse mercado, nas marcas, tecnologia, criatividade, enfim, tudo isso ao longo dessa última década. Bom, Anitta, é muito doido, né? Porque a gente começou a falar sobre a cannabis, né? Sobre esse tema há 10 anos atrás. E naquela época era tudo um pouco mais difícil, era um pouco mais fechado. Eu acho até que rolava um pouco mais assim de pressão em cima, né? A gente era, acredito que um pouco mais marginalizado do que somos hoje.
Então, não que deixamos de ser, né, marginalizados aí pela, Todo esse tempo, né? pelo sistema, pelo status quo, né? isso, por uma parte da sociedade ainda também, né, infelizmente. Mas é muito gratificante, assim, ver ao longo desses 9 anos a evolução das marcas, a evolução dos amigos como profissional. É, acho que muita marca que hoje faz parte da Expo Red Grow começou na Expo Red Grow, a ideia começou na Red Grow. E acho que é isso, né? Acho que a galera tem sim evoluído bastante, tem sim feito coisa bem legal. Várias marcas aí com tecnologia de última geração, com coisa de boa qualidade. E acho que é mais ou menos por aí. Eu vejo também, acho que só aumentando um pouco o que o Cláudio falou, nesses 9 anos eu vejo também uma coisa muito louca, assim, porque quando a gente começou lá em 2017, a maioria das marcas que faziam parte da nossa feira eram head shops, aí algumas marcas grandes, como os Quadafum, algumas sedas, mas eram head shops, né? E algumas marcas ou outra, como era 420, já tava lá também, enfim. E aí, com os anos, eu fui vendo um pouco dessa mudança, assim, a gente foi vendo essa mudança de, tipo assim, de 2017, 2018, ser a maioria marcas e head shops. Aí depois, quando a gente vem depois da pandemia para 2022, que foi quando a gente voltou, pós-pandemia a fazer, a gente já viu que já tinha mais grow shops vindo, emergendo, assim, né? Então aí a gente começou a ver ali a nossa feira com head shops, grow shops e outras marcas, né, gerais, assim, né? E aí, no advento acho que do evento de 2023, que aí onde eu vi, assim, um boom das grow shops, onde tinha muito mais grow shops do que head shops, assim. Então você vê esse movimento, né? Tipo, e eu acho que a pandemia, nesse sentido, meio que impulsionou a galera, tipo assim, meu, vamos cultivar, tá ligado? Eu senti muito isso, assim, a pandemia, a galera sem sair de casa, com medo, e falou assim, meu, acho que agora é a hora de a gente colocar a sementinha na terra. E aí foi o que veio depois, posteriormente, 2022, 2023, a gente tendo esse aumento das grow shops, pra gente vir em 2024, ano passado, que também, com o advento também, que já vinha de 2023, com as marcas de sementes, os bancos de semente. Então, nesse tempo, acho que dá pra gente ver a nossa evolução como organizadores do evento também, claro, sem dúvida, a gente, cada uma foi evoluindo, mas eu consigo ver também essa coisa de mercado, sabe? A coisa se movendo. Então, hoje em dia tem menos head shops no total, mas muitos grow shops, muitos bancos de semente, as marcas também, novas marcas chegando, as marcas mais antigas ainda também se forçando, né, se reforçando no mercado, então, muito massa. Que massa isso que você comentou, Henrique. E o Clóvis trouxe uma coisa ali, né, dizendo que muitos negócios, muitas ideias começaram em alguma edição da Expo Red Grow. Eu queria saber, assim, né, para quem tá ouvindo a gente e tá querendo entrar nesse mercado, é interessante estar lá também buscando parceria, negócio, ideias? É o melhor lugar. Bom, Anitta, eu acho que ali é onde as pessoas interessadas no mercado estão se reunindo com o propósito, né? Então, assim, a gente tem um pouco esse lado um pouco mais de festival, por ser um evento open air, por ter alguns shows, mas a raiz da Expo Red Grow, né, a essência da Expo Red Grow sempre vai ser a feira no intuito de fomentar esse mercado, né? Exato. Até porque a Expo Red Grow começou da reunião de um pequeno grupo de marcas, de lojistas. Então, é muito legal isso. Eu acho extremamente importante você estar ali, conversar com o seu público, né, com o consumidor final, que acho que é a maior massa, né? Mas também é legal porque, como a Expo não é o primeiro evento, mas ainda é o evento mais antigo em atividade, a gente tem
uma visita muito grande de lojistas, da galera que é dona de head shop, que é dona de tabacaria, que é dona de grow shop, que é quem realmente faz o nosso mercado girar, né, Anitta? É muito Claro. importante a gente sempre lembrar dessa galera, porque, pô, é legal, as marcas, né? É legal tudo, mas assim, sem a galera ali, sem a formiguinha lá da frente, que tá ali, que tá botando a cara pra vender, que tá conversando com o público, que tá dando uma educação, né, Anitta? É um mercado muito Total. novo, eu acho que falta um pouco ainda de educação Informação, nesse né? Chegar sentido, informação pra todo mundo, né? de chegar a informação, né, da diferença da qualidade de um produto para o outro, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, assim, eu acho que lá é o lugar onde essa galera vai se reunir para falar sobre isso, para falar sobre o tema. Então, a gente tem bastante palestra também. Esse ano vai ter umas palestras bem legais, tanto voltado para o comercial, quanto voltado para o cultivo, para a área medicinal. Então, assim, tá bem legal. É um hub, né? Eu acho que também esse mundo que a Expo nos leva, né? Agora eu vou dizer um pouco como uma pessoa que também tem loja, também tá aí nesse trampo, além da produção do evento, né? Que vive. Boa. Eu vivo isso há 10 anos, né? Também, a primeira loja que eu abri e tudo mais. Então, eu vejo que estar na Expo é muito doido, porque eu mesmo, quando a gente tava fazendo as primeiras edições, é onde a gente encontrava um Felipe da Cultura Deb, onde a gente conhecia um Jarrão da Escola Fun, onde a gente conhecia um Joe da Hip Bong. As pessoas tá ali, entendeu? Então, quando você tem uma loja ali, que você tem esse contato de pedir um catálogo, às vezes já comprar com um distribuidor. Então, quando você chega na feira, você tem um contato com essas pessoas, que é a fonte mesmo, assim, sabe? Das marcas, né? Você consegue encontrar ali uma Alice Green, você consegue encontrar uma Anitta Cap, enfim, você consegue movimentar, e com isso movimenta o negócio também, né? O seu negócio. Você tem uma tabacaria, uma brew shop, e você vai ter ali o contato. Então, às vezes, seu vizinho é um stand que liga com a sua marca. Então, pô, você vai conversar com a pessoa, você vai ligar ali, trocar. É um network total, assim, né? Não, fora aquele tesão que tá no ar, né? Tá todo mundo muito animado, tá tipo, né? E é contagiante, assim. Às muito vezes, lindo. até pelo fato de conhecer pessoalmente alguém que você fala por internet Claro. todos os meses, né? Exato. Tipo, E aí, onde que o Clóvis falou, né? Tipo, eu já ouvi inúmeros relatos de pessoas de tipo assim, eu vim em tal edição, amei, e agora 2 edições depois, ou uma edição depois, agora eu tô aqui com o meu stand. Pô, mano, Olha muito só. obrigado, vocês não sabem como foi importante pra mim, pra minha marca. Então a gente ouviu vários relatos, não é um ou outro, assim, que aconteceu mesmo dentro da Expo. Então, comercialmente, como o Clóvis falou mesmo, a nosso evento tem essa leitura maior, né? Tudo mais, mas o coração mesmo da parada é os nossos stands, é a feira. Então acaba realmente movimentando ali o mercado, e você podendo ver mesmo. Às vezes, quando você já tem uma vontade de fazer alguma coisa, ou abrir uma marca, ou abrir uma head shop ou grow shop, a feira acaba sendo esse termômetro de você sentir mesmo ali, sabe? E às vezes, como você falou, tá no ar ali, né? Então você sai com uma injeção de ânimo na parada, né? Tipo, você fala: uau, que da hora, tem pessoas fazendo, tem gente acontecendo, pô, eu conversei com tal pessoa lá e ele tá fazendo desse jeito, e pô, vou fazer aqui. Então rola muito isso mesmo, assim, sabe? Muito massa, gente. Agora eu queria, né, até o Clóvis ali começou a contar um pouquinho, mas eu queria que vocês entrassem mesmo nessa história, né, de como surgiu a ideia da Expo, que pelo que eu sei foi um lance quase que natural, que fazia total sentido naquele momento do ativismo de vocês, e queria que vocês aproveitassem também para contar um pouquinho da história pessoal de cada um com a maconha. Então a história de como surgiu a Expo e a história de vocês também. Legal. Vai lá, Clóvis. é muito legal a história da Expo, porque realmente foi uma parada 100% orgânica, assim, né? Como eu comentei há pouco, a Expo surgiu do interesse, né? O intuito de juntar a galera do mercado, que era um mercado que já tinha algumas marcas consolidadas, né? Mais ali no segmento do papel, uma marca ou outra de acessório também, mas que ainda era muito novo, a galera ainda tinha um pouco de medo e tudo mais.
Então, a primeira Expo, na real, chamava Encontro de Tabacarias, né? Antes de se tornar Expo Red Grow, foi Encontro de Tabacarias. E aí foi isso, aí a galera se uniu, se reuniu ali e resolveram fazer. A gente tinha na época o Diego, que é nosso amigo até hoje, que meio que puxou esse trem. Aí o Felipe, que é da organização até hoje, da Cultura DAB, já tinha a Cultura DAB, já tinha um envolvimento ali com o mercado. Juntou, né? O útil ao agradável, a vontade de fazer com a vontade de realmente acontecer. E aí surgiu o Encontro de Tabacarias, que aí ano a ano foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi chegando mais gente, foi saindo gente. O ano seguinte a gente foi para São Paulo, já com outra organização também. Porque assim, Anitta, quando a gente começou a Expo Red Grow, e até hoje, na real, todo mundo que faz parte da organização tem o trabalho principal, digamos assim, né? Então, a gente já trabalhava com importação, com marca, com distribuição. O Henrique já tinha a Head Shop aqui em Americana. Eu acredito que foi a primeira Head Shop de Americana também. E então, assim, a gente já era envolvido com o mercado, somos até hoje, né? Porque até hoje a gente tem loja, trabalha com a marca, né? Faz o evento. Então, foi muito legal isso, que foi realmente orgânico, pessoas que vieram e ajudaram, e aí é, como que eu posso dizer, por não ser uma parada lucrativa, né, e um pouco cansativa, a galera foi se dispersando por ter outros projetos, por ter outros negócios, enfim. E aí é onde a gente chegou hoje, que nós estamos aí. Eu vou já também explicar um pouco, contar um pouco também, eu acho que a minha história dentro do mundo canábico de si, assim, né, digo como empresa, né, porque maconheiro já é há algum tempo, né, mas como empresa, entrando nesse cenário mesmo, assim, foi como o Clóvis falou, né, a gente tinha a Tabacaria Freak, onde eu e o Felipe, aqui no interior aqui de São Paulo, em Americana, a gente se juntou para abrir uma primeira head shop mesmo aqui de Americana, voltada mesmo para esse nicho. E aí eu digo que a Tabacaria Freak foi um grande mesmo celeiro pra gente, assim, no sentido de, tipo, que lá dentro a gente conseguiu desenvolver a marca Cultura Deb, né? Ela saiu de dentro dessa loja também, e de onde saiu também esse intuito de fazer a feira, assim, né? Então, as primeiras reuniões, algumas coisas foram lá dentro, assim, e já junto com a minha história também, né? Então, com essa junção, a gente foi, acho que em 2016, a gente foi nessa uma feira em Mogi, onde, que ele falou, o Diego fez, o Encontro de Tabacarias. Então, a gente voltou de lá muito animado, assim, como eu falei de encontros, né? Lá foi onde eu conheci a galera da Esquadra Fun, conheci alguns donos de marca, primeira vez que eu, tipo, tive esse acesso, então, lembro como se fosse ontem, assim, mesmo. E aí a gente voltou muito vibrando essa ideia de lá, assim, sabe? Tipo, pô, mano, colocar o interior um pouco na cena também e fazer esse evento, juntar as pessoas, né? Muito massa. E aí, onde foi que a gente teve essa ideia de juntar mesmo, né, as marcas com as lojas e a gente ter essa conversa, né? E foi em 2017 que depois também que 2017 teve um evento chamado, que foi em São Paulo, Ganja Talks, o Ganja Talks, que rolou também, e aí, pô, foi a gente já tava no processo de fazer aqui. E aí rolou e a gente, pô, mano, é isso, vamos fazer. Até então tinha o show lá no Rio. E aí a gente foi fazendo, tipo assim, até então a gente não tinha know-how nenhum de fazer evento, muito mais assim, quiçá só uma festa de aniversário ali, olhe lá. E a gente juntou com o pessoal, tanto o Diego, que já tinha feito a primeira e tal, e a gente fez a primeira em Campinas, que foi loucura, assim. Eu lembro que o Felipe deixava na loja, assim, lá, ia lá eu ficava na loja cuidando, ele saía pra procurar sítio, procurar chácara, algum lugar pra gente fazer. E aí daqui, pô, tipo assim, a nossa primeira estrutura foi doideira, assim. Então, a gente conseguiu fechar os stands,
mas erramos várias coisinhas no sentido assim, pô, não tinha uma Imagino. portaria ainda, não tinha um negócio, né? Mas rolou e foi nosso pontapé inicial até chegar depois no segundo, que foi nos trilhos, que aí a gente já começou a criar um pouco mais de corpo de evento mesmo. A gente começar a também ter uma ideia melhor e já entender melhor o processo. E daí então sempre foi muito aprendizado, como até hoje é. Pois é, porque assim, é bem diferente você ter uma marca, uma head shop e de repente se meter a fazer eventos, né? E aí no caso de vocês, durante esses vários anos, vocês foram se profissionalizando e tal. E eu acho que a gente tá num bom momento para perguntar qual é o segredo, né, para manter um evento canábico relevante depois de tantos anos. Primeiramente, que é o que a gente moldou a gente a fazer essa parada desde o começo, que a gente tá contando a história agora, né? É coração, assim. A gente nunca pensou em ganhar dinheiro com a parada, tá ligado? Tipo, foi sempre... A primeira coisa foi assim, mano, vamos fazer a coisa acontecer. Acho que esse foi o primeiro intuito, e aqui até hoje a gente tem que, assim, que é o que nos move a fazer a parada. Acho que a primeira coisa, assim, é o amor mesmo. E acho que onde o público sente isso também. E o segundo, eu acho que, tipo, o que fez a gente conseguir ter esses passos mais fortes, assim, também, é a gente sempre, acho que não querer não querer dar o passo maior que a gente pode dar, sabe? Eu acho que a gente sempre foi muito coeso nisso, assim, saber o que a gente queria como evento e o que a gente podia fazer, e no que a gente poderia fazer o melhor que é pra gente fazer isso, sabe? E isso consolidou muito, muito mesmo, assim, na nossa feira, né? Isso Red Grow. Então, acho que uma das duas coisas, assim, é isso, assim, sabe? Eu acho, isso que o Henrique falou é muito legal, assim, e, tipo, porque é muito difícil também, Anitta, sabe? Você conseguir manter isso, você se abdicar de outras coisas para fazer isso. E é muito legal, assim, agora eu falando como eu faço parte do estrutural, né? Falando como estrutural agora, eu acho muito legal que a gente sempre olha para o evento pensando como um consumidor. Então, assim, quando a gente faz a nossa planta, a gente para e começa a conversar. Pô, você como um visitante, o que você gostaria? O que você acha que poderia ser diferente? A gente sempre ouviu muito, né? Há muitas opiniões sempre, né? Por estar muito envolvido no mercado, igual a gente comentou, a gente tem loja, a gente tem marca, a gente conhece o pessoal, tem amizade, tem intimidade. Então, assim, as pessoas chegam pra gente e falam o que realmente faltou, o que não gostou. E a gente, todo ano, a gente tenta sempre melhorar os problemas que a gente teve o ano passado, tendo esse feedback da própria galera, de amigos, de amigos que só vai pra curtir, de amigos que vão pra expor, de amigos que estão lá trabalhando com a gente. Então, assim, eu acho que é um conjunto de várias coisas, assim, né? O primeiro, com certeza, é o amor. Isso a gente acho que não tem dúvidas. E acho que o segundo foi a insistência, né? Porque a gente teve várias barreiras, a gente fez o primeiro no interior, aí foi para São Paulo, voltou para o interior. Então, o interior é um pouco mais conservador, é um tema um pouco mais delicado, né? Mas a gente sempre fez tudo com muito profissionalismo. Então, assim, a gente sempre deu muita atenção para essa questão de alvará, por exemplo, porque a gente sabe que é uma parada que realmente pode travar o evento, e como é um tema muito sensível, é uma coisa que é incrível, assim, a galera, principalmente a parte política da cidade, eles ficam em cima, assim, o tempo todo esperando ser o mínimo. Nossa, E aí a gente tem que fazer 420 vezes melhor, né, Clô? Exatamente. Claro. Assim, eles ficam 120. esperando o mínimo do mínimo do erro. Tipo, sei lá, faltou um extintor aqui.
tá ligado? Vocês vão ter que fechar a porta. É isso que eles ficam esperando, né? Porque a gente tá fazendo um evento normal igual a todos, tá ligado? Tipo assim, eu digo no sentido sistemático da parada, né? Você tem que tirar seu alvará, você tem que ir na prefeitura, você tem que ir no bombeiro. É igual a todos os nossos eventos. É muito engraçado, Anitta, que em Itu, a Expo ficou conhecida na prefeitura como o Festival da Maconha. E a gente luta contra isso, né? Contra um sistema maior também, né? Aí vem a sociedade, tem pessoas que se incomodam, Claro. aí tem um prefeito que quer fazer ele seu palco. Então a gente lida também, além da burocracia, a gente tem que lidar com isso também, né? Que a gente tá falando de maconha, né, gente? Então, e no Brasil. Então tem essa dificuldade mesmo. Doideira. E aí, perante tudo isso, Anitta, a gente tem esse olhar muito criterioso em relação à infraestrutura, em relação à estrutura. Claro. Eu acho que isso é um dos fatores, assim, que contribuiu para a gente manter esse público, porque é meio complicado, né? Porque a gente que vai nas feiras, que conhece as feiras e tudo mais, você sabe que é muito difícil você trazer inovação de um ano para o outro, você trazer coisa nova de um ano para o outro. É meio complicado. Não, vocês estão fazendo uma mágica, gente. E aí eu queria saber assim, esse ano vocês vão fazer na Neoquímica Arena, que é mais conhecida como estádio do Corinthians. Pra quem estava acostumado com a Maeda, o que muda agora? Eu acho que muda a cidade, né? O propósito e o espírito da parada ainda é o mesmo. A gente manteve o evento Open Air, né? Que foi uma das grandes dificuldades que a gente teve indo para São Paulo. Foi achar um lugar aberto que coubesse o evento, que coubesse a nossa estrutura. Tivemos várias negativas de alguns lugares. E aí a Neoquímica Arena foi onde acolheu a gente. Em nenhum momento eles se preocuparam com o tema do evento, né? A gente sempre apresentando o projeto, mostrando que, já é a 9ª edição, né? Já são quase 10 anos fazendo, a gente não é aventureiro, não estamos, né, fazendo loucura. Enfim, e aí, mas assim, o lugar lá é muito massa, é open air, então a gente vai manter essa vibe de área de fumante o evento todo. E aí eu acho também que o que mais muda, né, como o Cláudio já, afirmou e vou afirmar novamente, é a nossa história, né? A gente conta uma história há 9 anos, né? Não é 9 dias, nem 9 semanas, né? Então a gente vai continuar contando a nossa história do nosso jeito, sem mudar, entendeu? A gente vai continuar, porque é o que a gente é. Como você falou, é o nosso evento raiz, a gente é raiz e a gente vai continuar assim. E claro, o advento de ir para São Paulo, eu acho que é unânime, a gente sabe que é muito mais fácil acesso. Você conseguir pegar, quem é de São Paulo, conseguir pegar um metrô e chegar lá. No domingo, Com certeza. para muitas pessoas, o domingo em São Paulo, para quem não sabe, né, porque, né, muitas pessoas do mundo inteiro aqui vai ouvir isso, de domingo tem também a acessibilidade de São Paulo, que tem ônibus gratuitos, então isso facilita a muitas pessoas chegarem, né? E aí a Expo também não é só São Paulo, então vem muitas pessoas de outros estados, então é muito mais fácil para as outras pessoas de outros estados chegarem também. Você pegar um voo para Guarulhos, você tá, tipo assim, muito perto da Neo. Do lado. Se você, mesmo se você parar em Congonhas, outro lugar também, você tem hotéis, lugares para ficar bons, com preços acessíveis, de tipo, X a Y que você quiser. Facilita N coisas, e também quando a gente tá falando de uma feira, né? Então, onde as marcas, a maioria, consegue também chegar, mandar os seus produtos mais fácil, mandar os seus panfletos, adesivos, mandar rodar, porque é uma coisa que a galera também às vezes não vê essa logística, né? Claro. Mas é muito mais fácil também pro próprio lojista, pra própria marca, tá dentro do nosso evento, né? Porque facilita. E tu não era tão longe de São Paulo, né? Mas, assim, acaba tendo um limitante, porque como ele era mais... ele não era perto do centro de Itu, por exemplo, não era só pegar um ônibus, pegar lá, ou pegar um Uber de São Paulo e pegar, ou enfim. Então tinha uma logística diferente, né? Então, eu acredito que o ponto principal
de estar em São Paulo é isso que eu falei, assim, sabe? Vai ser... Facilitar o acesso. Pessoas que já tinham muita vontade de ir e tal, mas eu sempre conseguia por causa disso, assim, sabe? Boa. E é muito legal, Anitta, porque também a estrutura que a Alquímica Arena oferece pra gente é bem legal. Então lá a gente vai poder usar o banheiro interno do estádio, que tem uma quantidade de banheiro absurda, tudo em alvenaria. A gente tem a praça de alimentação interna, que vai ter restaurante, mesa, cadeira, área climatizada, coberta. Fora isso, vamos ter uma área de alimentação externa também. Vai ter mais banheiros externos também. Tinha uma das reclamações que a gente teve em 2023 maior, que foi um ano que foi um dia mais quente, foi que não tinha sombra pra galera. Né? Porque a gente é acostumado a fazer junho, então é um dia mais ameno, um dia mais tranquilo. Só que 2023 o sol veio, brilhou um pouco a mais, e aí rolou essa questão. E eram as sombras das partes dos estandes, né? Porque nas ruas dos estandes que tem, antes não tinha, né? E aí a gente conseguiu fazer um sistema muito massa, que ficou bonito, e ficou, nas ruas dos estandes, ficou todo de sombra. Então ajudou muito pra galera que tava na loja, pra galera que tava andando ali, conhecendo, parando, porque você para, conversa, a pessoa, a marca te explica do produto e tal, e aí, pô, ficou muito melhor pra essa vivência, assim, sabe? E reforçando tudo isso, assim, ontem, né, a gente teve uma reunião lá com a equipe toda da Neoquímica Arena, e assim, foi muito bom, assim, porque o Clóvis falou mesmo que é importante de ter o lugar que a gente vai fazer, né? O ambiente tá junto com você, né? Porque a gente tá falando de um tema que para muitos é delicado, né? Sei lá. Então, ontem foi muito massa, e aí é isso mesmo, né? O Química tá com a gente, de poder ter essa experiência 100% para todas as pessoas que vão lá, sabe? E aí é muito massa ver eles junto conosco, preocupado também, olha, vamos atender eles desse jeito, vamos fazer isso aqui, ó, vocês podem fazer isso aqui. Então, jogando com a gente mesmo, assim, sabe? Assim, não uma coisa que, tipo, com Deus, falando do tema, porque, realmente, indo mais pessoas lá, a gente falou, né, a informação é a melhor coisa que a gente tem que dar, a gente tem que informar todo mundo, tá ligado? A pessoa que não usa, quem se medica, quem não se medica, quem nem sabe que pode medicar. Então, a gente tem que passar essa informação a todos. Então, quanto mais pessoas chegam e é bem recebida, sabe, que tem uma estrutura para poder ter essa experiência 100% tranquila, é muito massa. Então, muito massa mesmo, a Neoquímica tá dando todo esse suporte pra gente também. Com as sábias palavras de Henrique, a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Ei, você aí, já conhece o novo e-commerce da Aleda? Agora tá mais fácil garantir aquela caixa de seda ou as suas peças favoritas de streetwear. Toda a linha de produtos da marca tá reunida no Aleda Shop com entrega para todo o Brasil. Acesse aleda.com.br e acompanhe todas as novidades no @AledaOficial. Estamos de volta com o Henrique e o Clóvis, os organizadores da Expo Red Grow, o evento de cannabis mais amado e mais longevo do Brasil. Meninos, a Expo tem uma pegada de festival, né? Diferente de qualquer outro evento de cannabis no Brasil, pelo menos que eu já tenha visto. E isso eu acho uma das coisas mais bacanas. Então, vocês que estão em contato com artistas para trazerem para o palco da Expo e tal, como é que tá essa questão de contratar artistas para um festival sobre maconha? Teve gente que já negou, teve gente que não entendeu ainda do que se trata essa revolução? Olha, artísticos, mas o artista, tanto da área de palestra, né, que a gente já busca do meio mesmo, então não tem essa dificuldade, até mesmo que às vezes a gente convida outras pessoas também para vir falar, mas a gente nunca teve uma dificuldade, e também no musical também, na verdade, pelo contrário. A galera já de primeira gosta da ideia e quando vem no evento, tipo, o feedback é unânime, né? Tanto apaixona. Que, como a gente já teve grandes nomes como o Rael da Rima, ele ficou muito, tipo, muito feliz mesmo, assim, de passar. Ele mesmo me disse pessoalmente, assim, tipo, pô, meu, que massa, que eu vi a estrutura aqui de vocês fazerem isso. Quando eu fiquei sabendo do evento, dei uma procurada, e aí, realmente, tipo, parabéns, você está falando do tema, então... Muito massa. E aí também teve o Gabriel Pensador ano passado,
que tipo assim, os olhos dele brilhou de ver a recepção do público e ele vê a coisa acontecendo, sabe? Assim, tipo, ele ficou assim, tanto que passou, né, isso, né, tipo, ele foi no Podpah lá, ele falou, né, abertamente do nosso evento, assim, de boa, assim, sabe, sem, por ele mesmo, ele reafirmou isso nas redes sociais dele, então artisticamente foi, tipo, muito, acho que sempre muito massa, assim, acho que quando mais nosso evento chegar no ouvido desses artistas e como chega, né, ele ficou muito feliz de estar mesmo. O próprio Neguinho do Cacheta, que pra gente é uma pessoa, tipo, um artista, assim, fã, número 1 dele. É um cara, de representatividade ímpar. Ele já foi, quantos? 3 ou 2, Clóvis, no nosso evento? 2 anos. E ele foi de coração porque ele queria, sabe? Assim, tava lá, não foi... Então, a gente tendo esse feedback dessas pessoas que a gente já é fã, e indo e curtindo e falando, mano, é isso. É muito massa, tá ligado? E aí, esse ano, quem que vocês vão trazer? Esse ano a gente vai ter como os headlines aí Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz, Brime, Febre 90. Aí a gente vai também ter os DJs Cocai e a DJ Liz Ventura. Maravilhosa. Nossos DJs residentes, né? Que é o DJ Justeira, DJ Loi, que tá aí conosco também já há algum tempo. Então, e fora as palestras que estão diversas aí que a gente tá fechando e vai soltar. Então, muito, muito massa. Olha só, promete. E aí vocês sentem que esses shows, né? Desculpa de cortar, mas era um sonho, Ponto de Equilíbrio. Nossa, um sonho que a gente vai ser realizado agora. Há 4 anos a gente tentava fechar com eles, mas sempre alguma coisa não rolava, assim, tipo, data, sempre teve alguma coisa. Então é uma realização, tipo, de sonho mesmo, acho que não tem outra palavra, né, Clóvis? Pô, pra mim, pelo menos, que sempre gostei de reggae, sempre fui do rap, ter essa galera com a gente, ter o Rael, ter o Gabriel Pensador, agora Ponto de Equilíbrio, é meio que uma realização pessoal, assim, né? Uma satisfação pessoal por ser fã, até alguma banda tipo Cidade Verde, que também sempre a gente tocava no churrasco, assim, de crianças quase, não criança, né, mas da juventude ali. E aí o Chase também já fez parte do line também, que pra gente também, sabe, assim, pessoas que já passaram no nosso line, que sempre foi muito gratificante. Rael, Gabriel, nem se fala, Monkey Gyre, que foi nosso primeiro headline, que foi nos trilhos, então... toda essa trajetória é bem legal, assim. E vocês sentem que esse ambiente cultural do evento contribui para furar a bolha, né? Porque é isso que a gente precisa também na cannabis, porque de uma maneira ou de outra também pode atrair, né, o pessoal que é fã da banda para de repente conhecer esse festival. Vocês sentem que tem isso? Com certeza, Anitta, com certeza. Eu acho que é uma parte muito importante isso aí, porque a gente tem até essa visão de que, assim, a galera que vai ali pela feira, que vai ali pelas marcas e tudo mais, é uma galera que já tá muito enganjada com o mercado, é uma galera que já conhece, que já sabe. Então, as bandas é uma forma de a gente atrair um pouco mais de público, né? Como que me fugiu a palavra agora, mas assim, a gente tem essas bandas ali como uma atração para quem já tá ali, para quem gosta, né? E é muito difícil também, Anitta, porque na feira, quem não é tão engajado assim com o mercado, quem tá ali para conhecer, para dar uma volta, geralmente ele dá uma volta e ele fica um pouco sem ter o que fazer, né? Ele fica um pouco, já viu, já conheceu. Claro. Então a gente oferece isso também como uma forma ali dele curtir um pouco mais, da gente conseguir fazer o público ficar um pouco mais dentro do evento, curtir mais o dia, ter um dia legal e, pô, quem não curte, né? Um showzinho ali, final de tarde. Não, gente, e o ar livre, assim, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, porque a gente não tem isso. É tudo dentro dentro de um salão, dentro de um centro de exposição, só que a gente quer, conectar com a natureza, né? Então não faz nada mais sentido do que justamente estar ali em plena natureza. E aí, antes da gente ir para os quadros aqui do nosso programa, eu queria que cada um de vocês tentasse descrever, assim, numa frase,
o que a Expo Red Grow desse ano vai ser esse ano para quem nunca foi. Nossa. Pode ter um palavrão? Por favor. Foda pra caralho. Nossa, putz, deixa eu pensar. Nossa, agora eu fiquei, mas, mano, a Expo Red Grow vai ser incrível mesmo, vai ser, tipo, surpreendente. É isso. A galera vai vir, vai, tipo, realmente vai ser uma nova chavinha aí. E lembrando, né, voltando a São Paulo, então vai ser bem massa. Massa, tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de tocar no ponto ou a gente já pode continuar pros quadros? Eu acho que é só uma coisa mesmo assim, de tipo, que a gente falou que eu acho que eu sentia a vontade de a gente falar o lado B, que o Clóvis abordou, passou assim também, como a classe artística, a galera que tá ali é bem massa, engaja, ao mesmo tempo é difícil, ainda é um ponto muito sensível para outras pessoas, no sentido até de, como ele falou, de a gente conseguir fechar outros lugares, né? Outros lugares que a gente gostaria de fazer, e aí por causa de chegar no ponta do tema, dá, tipo, uma travada e tudo mais. Então, eu acho que é isso, mas do mais, que a gente espera todo mundo lá, né? E eu também, né? Porque eu vou estar lá, então eu também espero todo mundo lá. Vai estar com a gente esse ano. Muito massa. Tô animadíssima, gente. Agora, bora pros quadros? Gente, eu quero ouvir de vocês qual é a legalização ideal, do ponto de vista de cada um, pro contexto brasileiro. O ideal ou o sonho? O sonho. Eu acho que o ideal, o sonho, assim, seria uma legalização onde houvesse igualdade, né? Onde, independente de classe, de cor, de opção, enfim, independente de qualquer coisa, que cada um pudesse fazer o seu cultivo, sendo ele para uso medicinal, sendo ele para uso recreativo, claro, com responsabilidade e com... não sei como explicar, mas assim, eu acho que existem formas de fazer isso dar certo dentro de uma legislação, dentro de alguma regra, mas enfim, eu acho que o ideal seria isso mesmo, né? Independente de quem for, a opção do cultivo é sua, assim como cada um tem a opção de tomar uma cerveja, cada um tem a opção de fumar um cigarro, cada um tem a opção de tomar uma Coca-Cola, enfim, eu acho que é isso que seria o legal. Pra mim, eu vou da mesma caminhada, assim. Eu acho que seja acessível para todos, né? Que não seja uma legalização para todo mundo e com reparação, né? Não só uma legalização, mas uma legalização com reparação histórica, né? E a gente sabe para quem essas pessoas, né? Então, quem já tá sendo preso e tá sendo, tipo... vamos dizer, morto, né, sendo punido por essa proibição, e que seja acessível, né, que para todas essas pessoas, que é o que o Clóvis já falou, seja acessível para todos poderem saber que podem, o que não podem, o que podem e o que não podem dentro da lei, claro, e poder ter o direito de plantar o seu remédio, tá ligado? Poder fazer o seu óleo, poder cuidar da sua família, poder fazer sem ter medo, tá ligado? E com reparação histórica, tá ligado? E que quando venha seja uma parada que não seja taxas abusivas, que a gente já fortaleça de quem já tá fazendo isso há muito tempo, as primeiras associações que fazem, ainda mais associações periféricas. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? Perfeito, eu tô muito com vocês nessa também. Gente, no Cannabis Indica é o momento que a gente pede sugestão ou de conteúdo, ou de pessoa, de filme, livro, música, podcast. Enfim, a gente quer contar com vocês, com essa sabedoria e com esse know-how, né, na cannabis que vocês têm, para conhecer outros universos, outras pessoas, outros conteúdos também sobre cannabis. Eu acho que, principalmente, vamos lá dizer, acho que tá mais na frente, já falando muito bem, a Alice. Eu acho que eu gosto muito do trabalho dela, do que ela já fala e faz. E aí, como ela conseguiu já estourar uma bolha, ela consegue informar bastante, né? Eu acho muito massa.
eu acho que as associações, em geral, eu acho que é massa também seguir, seja ela do seu estado, né? Tem diversas aí. Eu acho que é massa. Mesmo uma de São Paulo, por exemplo, que uma pessoa que eu tô mais próximo, que é Ganja Preta, tem uma do interior aqui, Pangeia. Então, essas associações acho que é muito massa. E, pô, acho que também de conteúdo que eu gosto, assim, que eu sigo, acho que também um agrônomo que chama Caverna. Tecnologia Caverna. Isso aí. Eu gosto muito do conteúdo dele, que acho que ele fala muito direto com a gente, assim. Ele dá, assim, algumas dicas. Máscara de seguir. E, tipo, que uma coisa mais pro humor, eu gosto muito do Canabicamente, assim. Eu, principalmente, assim, tipo, eu e Henrique, assim. Pode crer. E você, Clóvis? Se eu fosse indicar, eu indicaria realmente as marcas, as lojas, a galera do mercado nacional, pra gente realmente dar um pouco mais de atenção pra isso, ter um pouco mais de olhar pra essa galera também. Eu, sinceramente, eu não sou tão ligado à rede social, assim, Que bom pra sua saúde mental. tô um pouco travado com tecnologia. Ah, não, você falou das marcas, mas traz uma marca, assim, que você especialmente goste por algum motivo. Nossa, eu, como organizador da feira, fazer isso, mas eu vou falar algumas. Vou falar algumas, assim. Sei lá, eu gosto muito da galera da Semente, meu mano Seed Club, Chico, Flora Urbana, Net Seeds, Crazy Seeds, Seeds Banks. Cara, sei lá, eu gosto muito dessa galera porque eu acho incrível o trabalho deles, assim, né? De realmente trazer isso pro Brasil, de dar acessibilidade disso pra galera. Então eu acho incrível. Sim. Aí, pô, Cultura Dab, Puff Life, Claro. Esquadafum. Deixa eu pensar. Pô, é muita gente, assim. Não, já tá mais que bom isso aqui. Desculpa por quem eu não lembrei, mas realmente, assim, eu vejo muito sobre isso, assim. Eu gosto muito de acompanhar mercado, acompanhar tendência, acompanhar novidade. O pessoal da Sadu também gosto bastante. E é isso. Muito bom. Esses links todos vão estar na descrição do episódio. Aliás, já tá agora que você tá ouvindo, você já vai lá e já tem esses links, tá? Tem outro link, é só entrar no Instagram lá também, que vai ter todas as suas marcas. Aí você vai direto na marca, já vê da Red Grow, então tá fácil também. Isso que eu ia te falar, justamente, a gente quer aqui, como quem tá ouvindo, quer encontrar Henrique, quer encontrar Clóvis, quer encontrar a Expo Red, quer encontrar a Cultura Dab, conta pra gente onde estão esses arrobas aí. Eu acho que é tudo o Instagram, então acho que o central mesmo é Expo Red Grow, aí você consegue encontrar a gente. Mas é isso, Instagram, Expo Red Grow, Cultura Deb também, @Cultura Deb, e é isso. Tem também minha marca pessoal, Big Ice, então acho que é encontrar a gente, assim, acho que é isso. E tu, Clóvis? Vamos pra Expo, que eu vou estar lá, disposto, vamos trocar ideia, vamos conversar, então... Quer me encontrar? Vamos lá. É isso, gente. Então eu quero agradecer vocês, adorei ter vocês aqui. Realmente acho muito importante, né? Eu até acho que os empresários têm o seu lugar nesse setor, nesse universo, mas quem tá pelo coração assim, é um lugar cativo e de luz, e que eu espero que cresça e que tenha muita sorte nessa caminhada, porque a gente tá falando de coração, de amor, e aí não tem como, né? Precisa realmente ter ali um destaque. Então, muito obrigada a vocês, voltem sempre e a gente se vê no fim de agosto. Aliás, não falamos, né? De quando a quando, que horário, conta pra gente. A conversa foi tão falando que a gente, né, não fez o merchan principal. Quer mandar bala aí, Cláudio? Finaliza aí. Dia 23, 24 de agosto, Neoquímica Arena em São Paulo, Itaquera. A partir das 10 horas da manhã, tanto sábado quanto domingo, a partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Fiquem ligados no Line, vamos soltar o horário, né, das atrações também. Então, às vezes tem alguma banda, algum DJ, algum MC ali que não quer perder. Vamos soltar o horário, então se atente a isso. E é isso, né? Ingresso no Simpla. O link tá lá
Boa. Tá lá no Instagram, é só clicar lá, facinho. Vamos junto. E já agradecer a você também pelo trabalho que você faz, você podendo falar e trazer pessoas que você traz pra cá. Da forma que vocês falam, eu gosto muito, porque de tudo que você conta, todos os artigos ou reels que você faz, que é mais dos informativos, né, os breaking news, então eu gosto muito do como a sua didática e do seu trampo também, então a gente tá aqui, volto a dizer, muito obrigado pelo espaço. Valeu, querido. Valeu demais. Bom, eu queria agradecer também pela oportunidade, pelo espaço de dar essa voz pra gente, né, de deixar a gente falar com a galera, e é muito importante pra gente, é muito importante pro evento, é muito importante pra cena de uma forma geral, né? Totalmente. Então é isso, gente. Tamo junto e até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!